Boa noite. Nós continuamos com o nosso curso Conflitos Existenciais, baseado nas obras psicológicas de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje o tema, violência. Nós todos, de uma forma ou de outra, ainda carregamos um certo grau de violência, de agressividade nas nossas vidas, porque somos espíritos inferiores. Somos espíritos que temos as nossas dificuldades internas, mas estamos nos esforçando para ser melhor. Já estamos aqui aprendendo, e aprender já é um grande passo. Refletimos sobre as leis espirituais, as leis divinas, refletimos sobre nós mesmos, como nós somos, como nós nos comportamos. É um passo grande que nós damos no sentido da nossa evolução espiritual. Há muitos que estão adormecidos, que estão inconscientes com as verdades. E nós, graças a Deus, já estamos aqui pensando nisso. Colocarmos em prática é um outro passo. Mas se nós nos esforçarmos um pouco, se nós tivermos um pouco de vontade, nós vamos conseguir. Vamos nos transformar em criaturas melhores, mais brandas, mais suaves, mais mansas. Como diz o próprio Evangelho, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso é o que nós queremos. E para iniciarmos as nossas reflexões, já trazemos aqui de pronto uma frase, um dito daquele que foi um grande defensor da paz, da não violência, Mahatma Gandhi, que com a sua conduta de resistência passiva, ele conseguiu libertar a Índia do jugo inglês, do domínio inglês. Ele disse: a força gerada pela não violência é infinitamente maior do que a força de todas as armas inventadas pela engenhosidade do homem. É uma grande ilusão do homem imaginar que armas potentes significam poder, domínio sobre o próximo, sobre os países. Isso pode gerar um momento de domínio, mas que com o tempo se degrada, provoca a revolta, provoca a guerra, o conflito. Então, somente mesmo a não violência, a resistência passiva e amorosa, ainda que leve um pouco mais de tempo, ainda que implique um martírio, um sacrifício de alguns, como no caso do Gandhi, mas ao longo do tempo isso produz um resultado muito mais efetivo, muito mais salutar para o indivíduo, para o espírito e para o grupo onde ele vive. A proposta da não violência está diretamente relacionada com a proposta amorosa do Cristo, que é a proposta do amor. Ele não resistiu aos seus detratores, aos seus perseguidores. Chegou mesmo a dizer a Pedro que guardasse a espada, porque com quem ferro fere, com ferro será ferido. Então, a proposta de Jesus é da não violência, é da brandura, da mansetude. É um alvo a perseguir. Por enquanto, nós ainda somos filhos da nossa ignorância, da nossa inferioridade, e carregamos conosco a violência, que é um comportamento que provoca um dano, um prejuízo aos seres vivos, a objetos, até mesmo à natureza. Mas é uma atitude, uma conduta intencional e injusta, porque em muitas situações da nossa vida, nós somos compelidos a usar de certa energia ou de certa violência para repelir um mal injusto.
é, por exemplo, a legítima defesa, para que nós não sejamos destruídos por um criminoso, por um ser agressivo, mesmo irracional, que quer provocar o mal, quer provocar a destruição. O Livro dos Espíritos fala sobre isso, que nós temos o direito de usar dos meios moderados, de usar de energia para repelir o mal, para impedir que o mal ele cresça na sociedade e provoque uma destruição das obras do bem. E essa violência que nós utilizamos, sabemos nós, os espíritas, que pode ser até mesmo pelo pensamento, pela palavra, por uma atitude, por uma ação, mas também pelo pensamento, porque o pensamento é uma força criadora e destruidora que se propaga no fluido universal, de alma para alma. A palavra e a ação têm sido instrumentos de agressividade, de violência. Todos os dias, basta nós abrirmos os jornais, vermos a internet, os noticiários, que estão abarrotados de cenas, de vídeos, de textos relacionados com a ofensa, com a violência. E nós devemos aprender a ser brandos, mesmo que vivendo numa sociedade que ainda é violenta. Porque somente pelo conjunto dos homens de bem, dos homens brandos, pacíficos e pacificadores, é que nós vamos conseguir transformar a nossa sociedade, que traz lá da sua profundidade, da sua história primitiva, a violência, a agressão como meio de conquista, de dominação, mesmo de defesa. Para nós, o indivíduo, o espírito, as causas profundas da violência estão relacionadas com o nosso instinto de conservação, de preservação, como de resto e praticamente em todas as nossas imperfeições. Quando nós éramos primitivos, nós precisávamos usar de agressividade para conseguir alimento, para impedir a morte, impedir o ataque dos outros, impedir que roubassem a nossa comida, o nosso alimento. Então, dessa necessidade de sobrevivência da espécie, que nós vemos, por exemplo, nos animais, é que surge a agressividade, que era para a proteção ou era para o ataque. Na nossa vida atual, nós temos algumas causas, né, inerentes ao nosso dia a dia, à nossa vida, à nossa conduta. Nós trazemos do passado os nossos hábitos violentos, que permanecem conosco de uma forma meio inconsciente. Nós reagimos assim por impulso, por emoção, porque no passado, em outras vidas, aprendemos a agir dessa maneira. Então, o hábito inconsciente de agir ou reagir agressivamente, adquirido em vidas passadas, muitas vezes aqui despertado, incentivado pelo processo educativo. Sabe aquele pai que fala assim para o filho, você tem que partir para cima, você não pode se acovardar, tem que brigar mesmo para conseguir o que você quer? Então, esse processo educativo dos nossos pais, dos nossos familiares, faz com que aqueles hábitos, aqueles vícios morais, aquela nossa maneira de ser do passado, que deveria ser trabalhada nesta reencarnação por uma educação justa, adequada, acaba, pelo contrário, ser despertada, ser incentivada. Os pais que nos incentivam a agressão, os pais que são agressivos também. Outra causa
atual da violência é o medo diante de uma situação de perigo imediato, real ou mesmo ilusório, aquele que a gente imagina que pode acontecer adiante, ou até mesmo uma ambição desmedida e injusta para a conquista de alguma vantagem. Uma sociedade como a nossa, que privilegia a competição, o pódio, a glória, o primeiro lugar, há uma tendência em nós alcançarmos essa condição de sucesso social através dos meios ilícitos, através da corrupção, através do poder, através da agressão e da violência. Né? Nós agredimos, nós matamos para conseguirmos crescer na sociedade. Acontece muito na política. De vez em quando nós vemos lá que um candidato foi morto e assim deixando a vaga mais aberta para um outro candidato. Às vezes nas empresas acontece isso. Então esse medo que está na raiz das nossas imperfeições também acabam nos fazendo-nos ser mais agressivos, mais violentos para alcançar os nossos propósitos de maneira inadequada. Mas também a revolta pela frustração de suas expectativas e paixões, ou por ódio decorrente do orgulho pessoal ou de grupo, marcado pelo fanatismo ou preconceito. Muito comum, e nós vemos isso, por exemplo, nas torcidas organizadas de qualquer esporte, especialmente no caso do Brasil, do futebol. O time perde e a torcida ou briga com a outra torcida, ou, como nós já vimos, briga e ataca os próprios jogadores do time por estarem descontentes com a atuação deles. Nas questões da política, os dois partidos, os dois grupos políticos se atacando numa rua, numa avenida, em razão de preconceito, em razão de escolhas políticas para defender um ou outro, a esquerda ou direita, ou centro, ou acima ou abaixo, né? Um viés político, um grupo social. Então, isso gera muita violência. Né? Aliás, coloca para fora os sentimentos infelizes que nós ainda carregamos. Vemos também os grupos que são contra os homossexuais e os atacam na rua. Vemos aqueles que são, em muitos países, isso é muito claro, são de alguma etnia, de alguma cor de pele diferente, e ataca e agride o outro por causa disso, por divergir. Também a violência pode ser manifestada em razão de uma doença, né? Distúrbios mentais, cerebrais, psicológicos, como consequência de ocorrências perturbadoras, inclusive de vidas passadas. Então, uma pessoa que tem distúrbios mentais, problemas psíquicos, não consegue ter um freio moral, não consegue ter a capacidade de conter os próprios impulsos. Então, muitas vezes, nós vamos ver doentes mentais que são agressivos, que se não tomarem medicamentos psicotrópicos para conter os seus impulsos, para refrear os distúrbios mentais, acabam até mesmo matando. Então, graças a Deus, nós temos o remédio que já consegue tolher um pouco essas agressividades. Houve tempo em que se fazia cirurgias no cérebro, no lobo frontal,
para que as pessoas agressivas ficassem calmas, mas é totalmente um tratamento desumano. Vamos ver algumas particularidades ligadas à violência, começando pelo pensamento, que nós vimos lá no começo, que é uma forma de violência. É uma questão que nós, no Espiritismo, conseguimos compreender, porque o pensamento é uma ondamento eletromagnética e que percorre o fluido cósmico universal e que alcança os espíritos encarnados ou desencarnados, porque o pensamento do outro também ele se manifesta nesse fluido cósmico universal. Então, essa onda mental, que é de natureza material, né, ela é capaz de produzir danos, mesmo que imperceptíveis ou sutis, à nossa avaliação. Quando, por exemplo, nós endereçamos um olhar de inveja, o olho gordo, não é simplesmente a visão, é o pensamento que é encaminhado na direção de uma planta, na direção de uma criança, na direção de alguém. E esse pensamento impregna o ambiente, impregna o próximo, provocando uma perturbação, provocando um distúrbio. Portanto, é uma violência. Toda ação, seja mental, física ou palavra, verbal, que provoca um dano, é uma violência. E o pensamento, então, é assim. Claro que o pensamento será o último instrumento que nós vamos conseguir disciplinar. Às vezes, por questões sociais, de contenção social, por medo, nós nos refreamos. Não xingamos, não agredimos, por medo. Medo de uma reação, medo da justiça, medo da polícia. Então, nós nos contemos, às vezes por um tempo, às vezes por um tempo maior. Mas na nossa intimidade, muitas vezes nós estamos lá violentamente pensando mal, pensando na destruição do outro. A violência é desencadeada em personalidades sem resistência moral, por causa das circunstâncias sociais ou econômicas por elas consideradas injustas, as quais usam da violência como único recurso para a reação ou para realizar os seus desejos. É porque o violento, ele no fundo é um covarde, é um medroso. Ele se sente incapaz de suportar os problemas da vida e de ter a inteligência necessária para superar os problemas, as dificuldades, os meios difíceis em que se encontra. Então, ele se vale da agressividade numa justificativa indevida, agindo contra o meio em que ele se encontra, contra a sociedade próxima. Então, passa a agredir, passa a furtar, passa a roubar, ou ataca as instituições governamentais, responsabilizando-as apenas elas pela sua desdita, pelo seu sofrimento. Então, muitos criminosos, muitos ladrões que roubam, encontram nessa justificativa de uma sociedade injusta a razão moral para eles. Eles acham que moralmente é justo roubar de uma sociedade injusta aquilo que eles não conseguem por outro meio, sem fazer qualquer esforço para mudar a própria situação. O sucesso alcançado pela violência desencadeia o hábito de sempre se utilizá-la como expediente para o que se quer alcançar. Então, como a violência, às vezes, consegue alcançar um resultado positivo, por exemplo, uma criança que se vale
da agressividade para conseguir o doce, para conseguir um caderno, conseguir uma roupa, um tênis do colega ou de um outro menino, ele vai achar, considerar que esse é o meio mais fácil dele alcançar aquilo que pode lhe dar um prazer. Então, a mente acaba se acostumando com aquela conduta que vai ficar incorporada como hábito infeliz que nós passamos a carregar. A violência não tem correlação absoluta com a força, sendo mesmo, muitas vezes, empregada pelos fracos, que se valem de tramas e ardis para alcançar seus propósitos. Então, alguém mirradinho, fraquinho, que é, às vezes, vítima de uma injustiça, que é vítima de uma agressão qualquer, ele pode, tendo uma certa inteligência, se utilizar de algum meio para a sua vingança. Ele vai manifestar a sua agressividade, que não tem nos músculos, mas de uma outra forma. Por exemplo, com uma arma, com um revólver, com uma faca, com uma pedra, que é justamente um adendo, né? É um meio, um instrumento que ele vai se aproveitar para manifestar a sua agressividade, quando ele em si mesmo não possui a força necessária para a agressividade própria, né? Além de se valer de ardis, né, de tramas, para conseguir aquilo que ele deseja. Pessoas portadoras de transtorno da personalidade antissocial dificilmente podem ser corrigidas nesta vida, ainda que submetidas a dura punição ou situações profundamente adversas, porque têm baixa resistência às frustrações, às lutas e aos desafios. Essas, embora conscientes do que fazem, se acham cheias de razão, justificam seus crimes, são indiferentes às consequências de seus atos e incapazes de sentir remorso. É o que os psiquiatras e os psicólogos chamam de psicopatas. São espíritos, pessoas altamente desajustadas intimamente, socialmente, de mente cristalizada no hábito infeliz, que não se permitem qualquer abertura para um processo reeducativo. Podem, muitas vezes, permanecer longos anos, longo tempo, numa penitenciária, ainda que seja uma penitenciária reeducativa, mas que não consegue, de maneira alguma, mudar a sua forma de pensar, de sentir e tornar-se mais acessível a uma vida, a uma maneira de ser mais branda. Somente o tempo e o sofrimento, muitas vezes levando reencarnações, é que esse espírito será capaz de se transformar, de crescer, porque não há nenhum espírito que não se transformará em um espírito bom. Por mais resistente que nós sejamos ao convite do amor, por mais endurecidos que nós sejamos, nós vamos cansar da agressividade, nós vamos cansar do mal, e então nós vamos buscar Deus, vamos buscar o amor, compreendendo que é a única maneira de nós realmente sermos felizes. Leiam o livro Libertação. Este é o caso, por exemplo, daquele espírito Gregório, um tipo de um juiz, de um sacerdote de uma cidade das zonas inferiores, que resistia ao amor durante mais de 7 séculos, 700 anos, até que foi resgatado pela sua mãe espiritual.
todos nós, um dia, estaremos retornando ao aprisco divino. Os fracos e covardes também manifestam sua agressividade quando se unem em grupos de afins e se escondem no anonimato. São, por exemplo, essas gangues, esses grupos que se juntam em dezenas, mas que, na individualidade, a pessoa não teria coragem para fazer nada, mas quando juntos se unem e então são capazes das piores atitudes, das maiores covardias, das agressões contra pessoas de qualquer natureza. A violência ou a agressividade pode ser identificada desde a infância, surgindo espontaneamente ou provocada pelos pais ou terceiros, expressando-se pelo cinismo, pelo egocentrismo, teatralidade, leviandade, falta de respeito ao próximo e ausência de controle da impulsividade. É porque a criança é o espírito velho, traz ali os seus hábitos mentais, ou no dizer de Allan Kardec, dos espíritos, as suas tendências infelizes, as suas más inclinações. Então, aquele tapa que a criança dá no rosto do pai, da mãe, não deve ser imaginado que é simplesmente coisa de criança, porque pode ser essa manifestação da sua intimidade, a agressividade contra o coleguinha da escola, a tendência ao egoísmo, tudo isso precisa ficar muito bem estudado pelos pais, pelos professores, para não favorecer o recrudescer da violência na intimidade do espírito, agora utilizando-se de um corpo de criança. Alguns violentos são hábeis em dissimular, exercendo controle sobre sua impulsividade, quando lhe é conveniente, e apresentando-se gentil e simpático. Então, o agressivo, inteligente, ardiloso, ele se utiliza de um disfarce, de uma máscara de brandura, de bondade, para alcançar o seu propósito, que sabe que assim pode lhe ser muito mais fácil, muito mais conveniente conseguir o seu propósito. Então, ele tolhe a sua impulsividade, a sua violência, mesmo diante de algumas contrariedades, porque ele tem um propósito. Ele acha que aquele caminho é lhe mais conveniente, mas que quando ele conseguir um certo avanço no seu propósito, quando conseguir um certo domínio, ele vai exteriorizar a sua violência, a sua agressividade, quando não for possível ele resolver de uma outra maneira. Acontece muito, por exemplo, do homem cativador, do homem sedutor, mas que, ou no namoro mais firme, ou após o casamento, começa a se impor à mulher, ou mesmo vice-versa, a mulher ao marido, o que é possível, embora menos frequente. Então, passa a se utilizar da agressão física para falar no máximo, embora possa ser também em condutas mínimas, para agredir a sua companheira, o seu companheiro. Então, hoje em dia, quando nós estamos diante de relações muito superficiais, muito rápidas, inclusive com encontros marcados em aplicativos da internet, é preciso tomar muito cuidado. É preciso nós termos um relacionamento e conhecermos, usarmos de um pouco de psicologia para conhecermos a intimidade do outro, percebendo algumas atitudes de preconceito, uma irritação, uma indignação, uma raiva na conduta do outro.
Muitas vezes não em relação a si mesma, mas em relação ao outro. Não sendo possível exteriorizar-se contra adversários, o violento maltrata animais, as plantas, destrói objetos e termina praticando crimes, vandalismo e terrorismo contra a coletividade. Ou seja, o, o violento, que no fundo é um medroso e um covarde, ele vai procurar descarregar a sua raiva, o seu ódio, usando de violência contra qualquer coisa que esteja ao seu redor. Quando ele não pode com um, faz com o outro. O que ele quer é descarregar a sua adrenalina, a sua raiva, de alguma maneira. E faz isso com qualquer coisa, né, que esteja à sua frente. A violência também se manifesta sem ferir a integridade física, mas alcançando a moral e o sentimento das vítimas, através das ofensas verbais, da maledicência, do bullying, do assédio sexual, do preconceito, das chantagens, da sobreposição da personalidade, da imposição da vontade. A violência não é só física. Há diversas maneiras de nós constrangermos alguém, e isso é uma forma de violência. No emprego, na escola, na família. Por exemplo, quando o marido quer impor uma conduta, uma vida, castrando a individualidade da companheira, é uma forma de violência, determinando as roupas que vai usar. O pai impondo à filha o namorado que ela tem que ter relacionamento, ou impor um casamento, impor uma faculdade a seguir. Muitas vezes nós fazemos isso de uma forma assim, que achamos justa, porque eu estou educando os meus filhos para o melhor. Eu amo meus filhos, eu quero o melhor para eles. E não percebo que eu estou castrando, eu estou coagindo a individualidade espiritual que é o meu filho, o meu companheiro, a minha companheira, o meu funcionário, meu subalterno. Também se pode considerar violência a omissão quando alguém é colocado em situação de carência física ou emocional, gerando sofrimento. Quando você, de propósito, deixa de suprir as necessidades de um filho, com os alimentos, com as roupas, com a escola. Isso é abandono. Hoje, a justiça, já de alguma maneira, ela recrimina o abandono afetivo. Vejamos que é uma violência quando o pai ou a mãe, podendo, sem motivo justo, se afasta afetivamente do filho, da filha. E o filho ou a filha, acaba sofrendo traumas emocionais e que a fazem sofrer na sua vida. Houve um processo por abandono afetivo em que, pelo menos na primeira sentença, a jovem conseguiu uma indenização do pai por abandono afetivo. Então, vejamos que há diversas maneiras de nós cometermos violência contra a integridade emocional do outro. Na recomendação de Jesus, nós devemos nos colocar na situação do outro e verificar se nós queremos que o outro haja dessa maneira em relação a nós, ou não haja, ou não tenha uma atitude positiva em relação a nós. A ameaça de agressão é expediente usado para intimidar e coagir alguém a fazer ou não fazer alguma coisa, constituindo igualmente uma forma de violência em si mesma.
Então, aqui, eu não estou já agredindo, mas eu estou ameaçando. Experimente fazer isso, que você vai ver o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com sua família, com seu filho, com seu emprego. Então, são formas também de violência. O violento costuma estabelecer conúbios espirituais com entidades igualmente agressivas que agravam e potencializam o seu distúrbio. Alguma dessas particularidades nós encontramos aí nos livros de psicologia, nos ensinos, mas esses detalhes que nós vemos por aqui, somente a doutrina espírita nos esclarece com detalhes, que é essa sintonia espiritual com os desencarnados, que nos alimentam os nossos propósitos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, ou seja, são os nossos obsessores. Quando não, companheiros de atitude, de conduta, irmãos, amigos espirituais, que nos ajudam a realizar aquilo que nós queremos. Então, são os nossos comparsas. Fazemos parte de um grupo agressivo, violento aqui na Terra e atraímos a nossa companhia para os mesmos objetivos agressivos, espíritos desencarnados que agem da mesma maneira. Allan Kardec fala sobre os espíritos que morrem nas guerras e que muitas vezes, apesar de mortos ou desencarnados, continuam também nas guerras, incentivando os companheiros a continuar atirando e a matando o inimigo. Por quê? Porque é o mesmo ideal, é a mesma sintonia. O violento pode desenvolver problemas psiquiátricos como a paranoia e mania de perseguição, como consequência de sua própria conduta agressiva e medo do revide dos outros. Esses problemas também podem ser agravados em razão dos processos obsessivos, estabelecidos por desencarnados, vítimas da violência desta ou de vidas passadas. Então, o violento, ele se intoxica com os próprios pensamentos violentos, agressivos, de raiva, de ódio, e que, ao longo do tempo, vai gerando desequilíbrios mentais. E essa paranoia, esse medo de ser preso, de ser perseguido, de entrar no processo de vingança das próprias vítimas, também acontece, e que vão intoxicando, porque a raiva contamina-se com a própria raiva daquele com os quais o agressivo está ligado. E pior ainda é quando o agressivo mata a sua vítima e esta, não perdoando na espiritualidade, se converte também numa perseguidora daquele agressivo ainda encarnado, num processo de vingança, de perseguição. E em situação negativa, inferior daquele que fica, porque o obsessor agora, antes vítima, agora perseguidor, está numa situação muito mais confortável, porque não morre mais, já está morto, né? Desencarnado, e tem a invisibilidade, e com isso consegue atormentar a mente e as emoções do violento encarnado. Em determinadas culturas ou grupos sociais, a violência é encarada como necessidade e até naturalidade, como manifestação de virilidade, correção ou aplicação da justiça, mas nem por isso deixa de ser evidência da inferioridade do espírito. Então, aqueles grupos, alguns povos, e que trazem a violência na sua intimidade, achando que, por exemplo, vamos voltar lá na história do tempo, né? Atenas e Esparta. Atenas é a cidade, estado, cultura. Esparta era o guerreiro. O menino ateniense era preparado para a filosofia, para o pensamento. O menino espartano era preparado para a guerra.
E ainda persistem alguns grupos nesse sentido, e que ser macho, e que ser forte, e que se impor é ainda parte dos costumes daquele grupo. E muitas vezes o jovem é preparado para isso. Tem pais que preparam seus filhos para a iniciação sexual, explorando a mulher, a prostituição. É a ideia que se traz do passado ainda com relação à superioridade da masculinidade, que, no olhar da doutrina espírita, é um grande engano, porque o espírito, na sua essência, não tem sexo, né? A agressividade reprimida explode interiormente em forma de distúrbios físicos e, em algum momento, pode exteriorizar-se inesperadamente e com extrema gravidade. É a explosão. É aquele que guarda a raiva até que chega um momento em que não aguenta mais e ele coloca para fora toda a sua agressividade, né, reprimida ali. Quando, ao contrário, não tendo força, não tendo coragem, explode para dentro, causando doenças de variada natureza, infartos, derrames, AVCs, né? Câncer. Por quê? Porque a adrenalina da raiva, ali mantida por muito tempo no estado de tensão, acaba gerando doenças, né? Os cortisóis. A autoanálise permite que avaliemos as nossas inclinações interiores para a agressividade, verificando se a reação psicológica e os impulsos mentais primários, ou seja, aquilo que surge lá na nossa intimidade, né? Aquele vulcão que nos faz ficar vermelhos ou verdes de raiva e que os nossos músculos ficam tensos. Então, o que é que passa lá na nossa intimidade? Quais são os nossos pensamentos básicos, primários? Igualmente, podemos identificar nossa agressividade pelos gostos por esportes naturalmente violentos, participando diretamente ou assistindo, quando então nos realizamos descarregando a tensão interior pela agressividade praticada pelos contendores. Esses esportes, tipo MMA, em que a agressividade é violenta, e que se bate no outro, né? São esportes em que muitas vezes aqueles que estão assistindo, eles descarregam a sua intimidade violenta, a sua intimidade agressiva, incentivando, inclusive, aqueles que estão lutando, os gladiadores dos tempos modernos, a continuar agredindo, muitas vezes até matando. A violência não é forma legítima de poder ou de autoridade, apenas despertando a revolta e a submissão momentânea, gerando mais violência. Quando as pessoas se submetem ao violento, o fazem por medo, não por admiração, não por respeito, por amor, fazem por medo. De tal maneira que é muito comum nos grupos criminosos, nas gangues, o que está lá em segundo plano, aguardar só um momento para tirar de lado aquele que agora é o chefe, esquecendo que ele também, num outro momento, vai estar na mesma situação de ser alojado da condição de chefe dominador por um outro que está agora subindo na escala, né? A violência diferencia-se da força quando esta se manifesta nos limites do necessário para conter o avanço agressivo do mal. Foi o que nós falamos sobre a legítima defesa. Porque se nós não resistimos no mal, nos limites do necessário, o mal vai crescer sempre. Quando Allan Kardec fala lá que a guerra é necessária,
não é porque não é que guerra é necessária ao progresso e à liberdade, não é que nós devamos fazer guerra para conseguir a liberdade ou o progresso. Não, é que quando o inimigo violento, agressivo, destruidor avança sobre um povo, este naturalmente deve resistir ao mal, o que gera a guerra, o confronto, para promover a liberdade e promover o crescimento social daquele povo em que se encontra. Vejamos, para encerrar, algumas condutas necessárias para a nossa terapia. A terapia para a violência é um processo lento, sendo necessário buscar-se as causas profundas da insensibilidade e dos distúrbios do comportamento. Claro que aqui é um processo. Para nós chegarmos nessa condição de conseguirmos entender que nós somos violentos, nós já sofremos bastante. Então, se eu me percebo violento, agressivo, eu devo trabalhar a minha intimidade para conseguir me libertar dessas condutas. Enquanto isso não acontece, nesse processo lento, nós vamos sofrendo as consequências das nossas agressividades. É necessária a contribuição da afetividade da família para o resgate da autoconfiança e também o desenvolvimento e da segurança interior. É aquela ação positiva, muitas vezes enérgica, que desde a infância nós precisamos estar trabalhando com os nossos filhos, com os nossos companheiros, os nossos irmãos, nesse processo de autorreajustamento, uns auxiliando o outro no controle das próprias emoções. Usar um tratamento médico, psicológico, muitas vezes medicamentoso, para diminuir essa agressividade, para reequilibrar o nosso sistema nervoso e permitir que nós tenhamos algumas reflexões sobre as situações que nós estamos vivendo e que nos deixam desequilibrados e que nos levariam à agressividade se nós não estivéssemos sob remédio e em tratamento. Para a obsessão, um tratamento num centro espírita, com atendimento fraterno, com as reuniões de desobsessão, claro que sem a participação da pessoa, as palestras, que são muito úteis, o passe e a água fluidificada. A vivência religiosa, inclusive com recomendação para a leitura sadia, de modo a despertar o interesse do enfermo para condutas moralmente superiores, e a prática da solidariedade, da gentileza, da compaixão, da caridade, que poderão lhe preencher a alma. Um hábito ruim só pode ser eliminado na medida em que nós incorporamos hábitos salutares em sentido oposto. Então, eu preciso adquirir o hábito de viver religiosamente, evangelicamente. Ao contrário de eu me encaminhar para os ringues, para as lutas, para essas vivências agressivas, buscar um ambiente salutar, um ambiente religioso, para as obras de caridade, para o serviço no bem. Porque, naturalmente, nessa convivência com o próximo, nós vamos conseguindo tolher os nossos excessos, aos poucos, embora nós vejamos ainda em um meio religioso, seja qual for, a própria agressividade, quando nós somos contrariados. É porque ainda nós não somos espíritos puros e está na nossa índole agir dessa maneira. Sugestão para a aquisição do hábito da prece, né? Orar sempre, porque aí nós estaremos sintonizados com os bons espíritos e eles nos ajudarão a acalmarmos as nossas emoções, a colocar a nossa mente em sintonia com os bons pensamentos, com as boas emoções.
E com esse conjunto de medidas, nós vamos utilizando, né, para constatar ou para confrontar a tendência para a agressividade já na criança, de modo a ajudá-la na pacificação interior desde cedo. Todo momento é importante para que nós possamos trabalhar a nossa agressividade interior.